Fala, meu povo! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo aí a mais um episódio aí do nosso podcast Arroz de Festa. Estamos aí mais uma vez para vocês. E já quero apresentar aqui André Marques Fotografias, fotógrafo de casamento. Quer conhecer mais sobre o meu trabalho? @André Marques Fotografias. Já agradecer nossos apoiadores aqui, a Alfaelo Filmes, com esse cenário maravilhoso aqui, toda parte aí de cinema, de vídeo. Agradecer ao nosso grande apoiador aqui, ó, Ashby, né? Agradecer ao espaço, mais novo espaço de Patos de Minas, Amorim Garden. Agradecer também ao Edson e Luz, e ao Ed Brindes também, tá presenteando aí, daqui a pouco a gente fala. Agradecer também aí aos nossos brothers, Marlon e Meiron, né? Falou de música boa, falamos de Marlon e Meiron. E Diamond Coquetelaria do Vinícius, nosso brother aí, melhor drink aí da cidade, região, fechou? E já, antes de começar, já solta a dedada no like aí, compartilha, beleza? É muito importante que você compartilhe aí pra gente, já manda nos grupos de WhatsApp aí, pra pessoa que você mais identifica. E estamos em todas as plataformas disponíveis, Spotify, tá no foninho aí, na hora que for pra academia, no carro, TikTok também com vários cortes legais. E falando pra vocês, já participar e ficar muito ligado aí, que durante toda essa temporada aí que a gente tá, vamos ter vários sorteios, brindes, então já vai acompanhando lá no nosso Instagram, né? Não, meu peixe? Cheio de coisa boa isso lá, aí viu, também. gente? Não deixa de seguir. E então, bora, é isso aí, já curtiu, já deu o like, bora aí, meu peixe, é nóis. Beleza. Boa. Então, gente, Alexandre Castro que vos fala aqui, então estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Arroz de Festa, beleza? Que é a galera de evento falando sobre evento, beleza? E não só evento, né? Muito mais. Hoje a gente vai ter uma aula cultural aqui, Nossa. tá? Muito assim, ó, a gente já gravou um podcast aqui só no off hoje, mas agora vamos repetir muita coisa aqui, porque, gente, é muita informação que vai ter aqui hoje. E o cara que a gente recebe, né, é natural daqui de Patos, né, o nosso convidado, curte um pedal, né? Então, o cara curte pedal, é hora de escutar o Spotify lá, anda. Então, próxima vez que estiver andando de pedal, você já bota lá, vai pro Spotify, escuta nossos podcasts. Também gosta de uma corrida, né? De corrida de rua ali, o carro. Tal, depois o cara já tá no físico, filho. Depois vai dar umas dicas pra nós, porque corrida não é simples, só sai correndo, não. Tem várias técnicas. Vai quebrar o joelho aí, não. Eu sei, conheço muita gente que corre e tem que ter técnica para correr, tá bom? Então, recebam com muito carinho aqui. Obrigado por estar junto com a gente, o pastor Lélio. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado, muito feliz. Essa dupla linda, né, e abençoada que tem crescido aqui, sempre levando um podcast diferenciado. Alexandre e André, nome de dupla, né? Então. Alexandre e André. O meu sobrenome é Alexandre. Que nós irmão aqui também. Eu tinha até falado o nome completo dele aqui para falar, porque ele tem um Alexandre no nome ainda. Ele também perguntou se a gente era irmão aqui. Irmão de fotografia, meu peixe. Eu acho que é aquele negócio de simbiose. Você vai ficando junto com a pessoa, vai ficando parecido. A convivência gera semelhança. Assim, o jeito de conversa. Eu não era assim. O jeito que eu sou acelerado, eu não era assim, não. Aí ele é muito acelerado. E eu comecei a conversar assim, sabe? Meio acelerado, não sei o quê. Gesticulando. Eu acho que foi pela convivência dele. Mas, assim, muito obrigado, né? Mais uma vez você muito está feliz aqui. de estar A gente aqui. Hoje vai extrair ao máximo, né, de você. Hoje é conhecimento, viu, Vamos galera? tirar muita dúvida. Mas primeiro, antes de tudo, a gente queria saber do Lélio antes do pastor, né? Tipo assim, até onde chegou o momento de você descobrir qual que era a sua vocação, o caminho que você queria seguir. Mas antes disso aí, como foi? Como você descobriu? Porque você já era da igreja desde antes ou não? Foi em algum momento? Como que aconteceu tudo? Na verdade, Alexandre, a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta correta vem dos lábios do Senhor. Provérbio de Salomão. Uau! E a vida toda eu fui muito conectado com Deus. Desde criança eu fui um católico praticante e frequentava a igreja assiduamente como um coroinha, na época se dizia assim. E aquele coroinha muito presente, muito dedicado, aprendi a rezar desde criança. E existia um sonho muito grande no meu coração.
né? Assim como existe no coração de muitas pessoas. E o homem, quando ele não tem uma direção correta, então ele faz planos. E nessas direções que me faltava um discernimento, eu quis ser muitas coisas. Eu pensei em ser um jogador de futebol, pensei em ser um empresário, mas existia dentro do meu coração uma sede muito grande por Deus. Então, ali com os meus 18 para 19 anos, veio um desejo muito grande de ser um sacerdote da Igreja Católica, um padre, porque eu vivia no meio de padres. Mas eu entendi que também não era propósito de Deus, André. Eu orei a Deus naquele tempo, passou alguns anos, eu já tinha conhecido a minha hoje esposa, na época namorada, e eu havia feito uma prova com Deus. A minha esposa é muito sistemática, muito séria, e quando nós estávamos em namoro, ela morava na cidade de Unai, eu falei assim, Senhor, eu quero fazer uma prova com o Senhor. Eu vou chegar em Unai, se eu encontrar a Estela séria, que era o normal, é o sinal que eu serei um padre. Mas se eu encontrar ela sorrindo, é porque eu não serei um padre. E fui para Unai. Quando eu cheguei lá, pela primeira vez na história, ela estava toda sorridente. Nossa, eu entendi. Eu entendi que Deus não tinha aquele propósito para mim. Então nós noivamos, nos casamos, e eu me converti aos meus 26 anos. Eu estava aí já com aquela sede de Deus. E por que eu me converti? Por conhecer a palavra. E hoje já faz 20 anos que eu sou convertido ao Senhor. Tem 14 anos que eu estou no ministério pastoral e vivo integral pela obra de Deus. Então, até chegar nesse propósito, eu tive muitas direções erradas, né? Porque eu não tinha um entendimento. Mas o que me deu a direção correta? O relacionamento com Deus. Todo ser humano que relaciona com Deus, ele tem direção de Deus. Por quê? Através da paternidade de Deus, nós temos cinco coisas que só o Pai pode nos dar. Aí entra aquela questão de autoridade. O Pai é quem dá direção, o Pai é quem dá provisão, o Pai é quem dá proteção, exortação, e o Pai é quem firma a nossa identidade. E através desse relacionamento com Deus, Deus foi me conduzindo a me entregar totalmente ao Evangelho. E hoje eu tenho uma alegria muito grande de poder dizer que eu sou um pastor e que sirvo a Deus de tempo integral, e a minha vida é cuidar de pessoas. Então é um pouco da minha história, mas muitos caminhos eu pensei que seria, quando na verdade Deus tinha esse propósito para minha vida. Que história incrível, né? Tipo assim, essa não, tem muita gente já conversou da mulher muito. aí. E quando você falou de cuidar de pessoas, eu já pegou o gancho para você falar da igreja, né? Porque você falou que ela tem algo de missionário. Fala qual é a sua igreja, explica para a galera aí. E qual que é o não sei se fala assim, é um propósito da igreja, né? Que é cada um, enfim, depois a gente vai conversar mais detalhes. Mas já aproveitando o gancho, para você falar o propósito da sua igreja, onde você atua, né? Vamos falar isso. Assim. Na verdade, o papel pastoral é apacentar, cuidar de pessoas. Nós entendemos e defendemos que vidas valem mais do que coisas. Embora nós vivemos numa sociedade onde as coisas são mais importantes do que pessoas. Então, partindo do princípio de que vidas valem mais do que coisas, nós exercemos o nosso pastoreio cuidando de vidas. Como que nós cuidamos de vidas? Nos entregando a elas. A Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ali o salmista Davi, ele vai dar a cada um de nós um entendimento. Qual é o papel de um pastor? O papel de um pastor não é simplesmente pregar no púlpito da igreja. O papel de um pastor é apacentar. Quando nós entramos em Provérbios de Salomão, nós encontramos Deus dando uma direção que nós devemos conhecer o estado das nossas ovelhas. Como que eu conheço uma ovelha? Estando perto. E sabemos também que uma ovelha só pode dar uma cria se ela for sadia. E ela só será sadia se ela for cuidada. Então nós recebemos pessoas na igreja de todas as maneiras. Recebemos pessoas de outras cidades, recebemos pessoas com problemas espirituais, pessoas com problemas físicos, com problemas emocionais.
Então ali nós entramos com um papel de apacentamento, cuidando, aconselhando, orando, valorizando o ser humano. Já percebeu como o ser humano tem sido desvalorizado? Como hoje o relacionamento de pessoas já está assim uma coisa muito superficial. Então tem pessoas que chegam na igreja como sendo a última oportunidade de vida. Quantas pessoas que eu já recebi na igreja falando assim, pastor, nem para suicidar eu presto. Que já tentou várias vezes um suicídio. Por quê? Sem esperança, sem expectativa, com um complexo de inferioridade. E nós entendemos que Jesus, ele morreu por isso. João 3,16, a Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É onde que nós entramos ministrando o amor de Deus. E o amor de Deus, Paulo diz em 1 Coríntios, que ele tudo crê, que ele tudo sofre, que ele tudo suporta, que ele tudo espera. Então as pessoas, quando são apacentadas, cuidadas, valorizadas, elas começam então a conexão ou a conectar com Deus. E toda pessoa que é conectada com Deus, ela vai sentir o amor de Deus e ela passa da morte para a vida sendo curada de toda e qualquer enfermidade que ela já enfrentou. Esse é o papel pastoral, conduzir, se entregar. Por exemplo, antes de vir aqui ao podcast, eu estava fazendo um culto fúnebre. Então, tem dias que o papel pastoral, você sai de manhã visitando pessoas, depois do almoço você atende na igreja e à noite você faz um casamento. O papel pastoral é servir a cidade, é servir a nação. O pastor, ele não só prega no altar, ele não só fica lendo Bíblia ou só tendo uma vida de oração. Isso aí é fundamental para todo pastor. Mas o nosso papel, depois de um bom relacionamento com Deus, é entregar a vida pelas nossas ovelhas. E Jesus, ele diz que o bom pastor, em João capítulo 10, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Uau, demais. Nossa, eu não falei pra vocês o que é aula. Falei hoje, que ia ser, sim, eu travei, eu não pisca, não. E a gente vai falar de coisas demais, mas assim, aí eu já queria aproveitar também. Você dedica à igreja, você falou, depois até quero que você também comenta que você abdicou de coisas assim, mas enfim, é uma coisa sua, né? Mas eu queria saber, e a vida social, né? Você tem filho, né? Tem esposa, você contou, né? E aí, filhos, você tem filhos, como que é? E a sua vida social? Você pensa, não, eu sou pastor, dedico, mas eu preciso de estar com a minha família, né? Eu preciso viajar, eu preciso dar uma relaxada de vez em quando. Tem isso que mesmo. Como que sobra o tempinho para corrida de rua, né? Corrida de ciclismo, né? Na verdade, a minha vida social ela é tão executada quanto a minha vida espiritual. Porque, na verdade, não tem como eu desconectar uma coisa da outra. Aqui no podcast eu sou um pastor. Quando eu estiver fazendo um casamento, eu sou um pastor. Se eu estiver correndo na rua, eu sou um pastor. Se eu estiver pedalando também, eu sou um pastor. E, na verdade, as pessoas me conhecem por pastor e muitos nem sabem meu nome. Então, eu tenho uma vida social muito ativa. Eu tenho 21 anos de casado, a minha esposa é psicóloga, é pastora também. Hoje ela fica por conta de cuidar também junto comigo da igreja. Eu tenho 4 filhos, dos 4, 3 são adotivos, tenho uma filha biológica de 10 anos. Então, hoje, o meu social ele é muito bem executado, porque eu entendo que eu não posso me empreender dentro de uma igreja. Eu não posso me empreender dentro de 4 paredes. Né? Então, eu frequento um bom clube, eu consigo fazer os meus pedais, porque eu não tenho como eu cuidar da igreja se eu não cuidar de mim. Para eu cuidar da igreja, primeiro, eu tenho que ter um bom relacionamento com Deus. Segundo, eu tenho de cuidar de mim. É onde entram os meus pedais, onde entra a minha corrida de rua. Igual agora nós estamos treinando para correr uma maratona em Brasília, dia 26 de novembro, de 42 quilômetros. Ô, louco, o cara aí dá o nível, já tem que estar lá em cima. Então, dentro do meu social, eu sou convidado para um casamento, para uma festa, para um momento como este. Então, tudo eu incluo dentro do social. E eu vou no social como sendo pastor. Então, isso é muito bem resolvido. Tenho amigos de todas as classes religiosas, tenho amigos católicos, tenho amigo espírita, tenho amigo pastores cristãos. Né? Então, não tem como desvincular uma coisa da outra. Cara, sensacional. Você tá... Eu fico pensando assim, não, sobra...
como que sobra tempo mesmo, né? E tudo, porque 3 filhos, 4 filhos, e com sua esposa, e sobrar tempo ainda pra viajar, pra correr uma maratona. A vida dele já é uma maratona, né? É muito assim. E seus filhos, assim, quais as idades? Estão casados? Um eu sei que tá, porque eu tive a honra de fotografar o casamento junto com um grande parceiro aí, o Caio César. A minha filha caçula tem 10 anos, a minha filha, que foi a minha primeira adoção, tem 21, já está casado. O meu filho mais velho vai fazer 23 agora em outubro, já tem a casa dele também. E o meu filho do meio, no caso das 3 adoções, completa 18 agora, dia 1º de setembro, que também já está com a sua individualidade. Então, assim, eu consigo muito relacionar com a família, com a igreja e com o social. Por exemplo, esse mês de agosto agora, dia 21 de agosto, nós temos um congresso de pastores em Caldas Novas, uma semana. Eu volto desse encontro de pastores e dia 7 de setembro eu subo a montanha. São 72 horas no alto de uma montanha de um agrupamento que chama Legendário, que é um movimento mundial que hoje tem 60 pistas no mundo, que nasceu na Guatemala. Somente homens, os 2, Alexandre e André, estão convidados para um dia conhecer os Legendários. Então, de 7 a 10 de setembro, eu estou numa pista de João Pinheiro. Dia 18, eu estou indo para São Paulo para enviar um casal de missionários para a Tailândia. Nós iremos estabelecer um trabalho social com crianças na Tailândia. É uma casa de meninos dos Olhos de Deus. Volto de São Paulo dia 19, dia 21 eu subo para a montanha em São João del Rei, de 21 a 24. E no dia 2 de outubro eu estou embarcando para Nairobi, no Quênia, para visitar nossa missionária na nossa base da África. Tudo isso eu consigo conciliar com a igreja, família, esposa, filhos, dia a dia, podcast, arroz de festa. Nossa, que assim isso, uma honra. Então, é organização. Quando a gente tem uma organização, o meu dia começa às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu já levanto, começo o meu relacionamento com Deus através da Bíblia e da oração. Então, ali eu tenho um período muito legal de leitura bíblica. Eu sempre leio mais um livro por mês paralelo à Bíblia e depois eu já faço as minhas visitas, atendimento pastoral na igreja com mais 3 cultos semanais, né? Então, assim, dá para conciliar. Chegando em casa, eu consigo filtrar todas as coisas de tudo aquilo que eu servi durante o dia, ciente de que agora eu estou com a minha família. Então, é correria mesmo. Então, 1 hora aí é garantido que você tira aí para ter uma intimidade com Deus. No mínimo 3. No mínimo 3. Eu, no caso, eu procuro ter em média aí, de 2 a 3 horas, 2 horas de leitura bíblica por dia e livros, mais umas 4, 5, 6 horas de oração diária no decorrer do dia a dia. Se não for assim, eu não consigo exercer o ministério pastoral. Por isso que eu entendo que a minha vida ela é totalmente dedicada a Deus, sem nenhum trabalho secular. Porque hoje nós estamos ali com um público só na igreja local, passando de 300 para 400 pessoas. Então, já pensou você ouvir de 300 a 400 pessoas? Cuidar de adulto, jovem, adolescente, crianças, idosos, sem contar os projetos sociais que somos convidados. Né? Somos parceiros do Hospital de Oncologia, Hospital do Câncer, né? Visitamos muitos projetos sociais que nós amamos isso. E bacana você falar essa parte de projeto social, né? Tantos para fora do país, né? E em Patos tem algum projeto social aqui da igreja? Nós trabalhamos até 2020 com a Casa Lar Meninas dos Olhos de Deus. Esse projeto nasceu no Nepal e ele alastrou no mundo, ele veio para o Brasil e nós abrimos aqui, através da minha primeira adoção. Eu vi a necessidade de ter um abrigo para receber crianças. Então, nós ficamos com esse projeto por 9 anos. Quem era o público desse projeto? Crianças vítimas de pedofilia, maus tratos e abandono. Então, nós recebemos nesse abrigo aproximadamente mais de 300 crianças que foram vitimizadas, abusadas emocional, espiritual e sexualmente. Aqui em Patos. Em Patos de Minas, através da nossa igreja, um abrigo em parceria com o Conselho Tutelar, Ministério Público, Secretaria de Ação Social e assim por diante. Então, nós recebemos essas crianças e no nosso abrigo nós tínhamos toda uma equipe, assistente social, psicólogo, cuidador, pais sociais, parceiros. Quem eram os nossos parceiros? Médicos, dentistas, psicólogos, empresários. E essas crianças,
ela entrava com total responsabilidade da nossa parte. A partir do momento que a justiça tirava uma criança da sua família e levava para o abrigo, eu me tornava tutor dessa criança. Ou seja, eu tinha toda a responsabilidade de levar para o médico, de levar para a escola, levar para uma creche e prestar conta daquela vida. Quando a criança estava no nosso abrigo ou em outro abrigo, ela tinha 3 destinos. Ela voltava para a família de origem, ela ia para a família extensiva ou ela ia para a adoção. Então, nós vivemos muitas experiências. Em 2020, entendendo a necessidade de abrir um projeto maior, nós fechamos o abrigo, ficamos 9 anos com ele e iríamos abrir um projeto que chama Casa de Pão. Porém, veio a pandemia, nós esperamos um período, focamos ainda mais na obra missionária, mas em breve nós estaremos abrindo esse projeto que chama Casa de Pão para atender crianças com turno e contraturno. Mas foi um projeto maravilhoso. E essas crianças são de que idade até que idade? Na Casa das Meninas dos Olhos de Deus, de 0 a 18 anos. Eram meninas, porém, quando tinha irmãos, menino e menina, não se separavam. Então, nós recebíamos meninas e meninos. Ali, eu vivi as maiores experiências da minha vida de entender aonde o ser humano pode chegar na sua malícia. Nós vivemos crianças que passaram por abusos em todos os sentidos da vida. Crianças feridas, machucadas, mas, por outro lado, eu vi também a manifestação da glória de Deus, o amor de Deus, de crianças serem curadas, emocional, espiritual, fisicamente, e Deus em tudo isso foi glorificado. Uau, assim, é muito pesado quando a gente escuta a palavra abuso, criança. Abuso e criança, né? É muito forte, muito pesado. E essas crianças, elas não são só daqui. Elas vêm de fora, de outro país, ela vem de outro estado, ou é só regional? Nesse caso do abrigo, a maioria das crianças era daqui. Até mesmo porque a justiça entendia que a casa servia à cidade. Porém, nós já recebemos algumas crianças com autorização também do juiz e promotor de cidades da região. Já recebemos de outros lugares, porque, na verdade, o abusador ele não escolhe classe social, não escolhe cidade, né? E, infelizmente, nós vivenciamos isso, mas a maioria das crianças era daqui. É um número muito alto, se for analisar assim, para Patos de Minas. A gente acha que só existe isso lá fora, no outro país, só na televisão, só nas redes sociais, na internet aí que a gente vê, mas quando se fala aí de número aí de 300, 200, eu acho que acima de 100, independente, se é uma já é muito triste, mas um número desse aí é muito grande aqui para Patos de Minas. É um número que vocês viram chegar, fora o que não vê, né? Que não chega. Na verdade... eu queria até aproveitar esse engajamento aqui para a gente voltar no assunto aqui. Pessoal, a gente estava em off aqui só, enquanto eu organizava as coisas do estúdio, e você me falou alguma de outro país, algumas coisas que eu estava te falando aí. Eu queria entrar nesse assunto aí. Assim, porque essa igreja missionária. É uma igreja missionária. Então ela tem vários locais. Muito provavelmente, assim, me corrija que vocês normalmente criam um posto ali onde tem um lugar que é mais carente disso aí. Exatamente. Então, essa de ajudar o próximo, assim, então você foi me falar assim, o cara está lá na África, nesses lugares que realmente lá precisa, muito carente, assim, né, de pessoas para cuidar das outras, né? Porque às vezes fica meio, né, se a gente fala de 300 pessoas numa cidade de 150 mil habitantes, lá fala 300 numa cidade de 1000. Né, provavelmente. Na verdade, você fala quando nós inauguramos a igreja, dia 23 de julho de 2009, nós entendemos que a nossa igreja ela seria uma igreja missionária. O que é isso? É você ir onde você precisa ir. Nós não entendemos que igreja é para acumular pessoas, e sim para curar e enviar pessoas. Então, nós começamos a apoiar uma base missionária que chama MCM, que é a Missão Cristã Mundial, que tem a sede em Trindade, no Goiás, que hoje estamos estabelecidos em aproximadamente de 45 a 54 nações. E dessas 45 a 54 nações, eu poderia destacar uma como a Índia, por exemplo. Na Índia, antigamente, a cultura lá, quando morria o esposo, eles queimavam a esposa, porque a viúva não tinha valor nenhum. Eu acredito que vocês conhecem o rio Ganges, conhecido como o rio mais abençoado, quando na verdade é um rio totalmente impuro, imundo, mas a fé daquele povo permite isso. E lá também moram os eunucos. O que é um eunuco? É uma criança que é oferecida a um templo, onde os líderes desse templo, de uma determinada religião,
eles vão decepar, eu não sei se poderia dizer aqui, mas o testículo dessa criança. E tem alguns casos que decepa também todo o órgão genital dessa criança. E ali ele perde todo o seu hormônio masculino. Qual é a finalidade de uma criança como essa? Ela foi ofertada pelos pais a uma determinada religião, que ali eles passarão por um abuso por toda a sua vida. E o eunuco, ele vai crescendo dentro daquele tempo, e quando ele torna com a idade adulta, ele é jogado fora. Ele não tem mais família, ele não tem mais identidade. Então eles acreditam na cultura indiana que o eunuco ele é maldito e ele tem o poder de amaldiçoar. Ou seja, vocês que trabalham com fotografias, eventos e tudo, ele chega num casamento, o eunuco, ele fica na portaria. Se o pessoal não der a ele uma esmola, eles creem que o eunuco pode amaldiçoar. Entendi. E aquele casamento já começa amaldiçoado. Então o eunuco ele vive perambulando na cultura indiana recebendo de esmola. E nós estabelecemos na Índia, através do nosso pastor José Rodrigues, um trabalho com eunucos, onde Jesus tem sido levado a essa classe, e eles têm, mesmo depois de serem decepados, feridos, destruídos em todos os sentidos, eles têm entendido o amor de Deus por intermédio de Jesus. Então isso nós falamos da Índia. Mas tem um país por nome de Nepal, que lá também, onde nasceu a Casa das Meninas dos Olhos de Deus, chegavam os empresários, entre aspas, que eram os cafetões, e que oferecia aos pais de meninas um cabrito, uma telha de zinco, um determinado pequeno valor, fazendo promessas para os pais que levariam suas filhas para a Índia e que elas estudariam em faculdade, quando na verdade eles estavam levando crianças para a prostituição. E uma criança que era levada para a prostituição, ela tinha de 6 a 42 relações sexuais por dia, ganhando 10 centavos de reais por relação e os seus proprietários ganhando muito dinheiro. Mas o que acontecia, André? Quando essa criança já estava toda destruída, eles costuravam ela e vendiam ela para um país vizinho por nome de Camboja e passavam ela como virgem novamente. Essas crianças, depois de destruída, elas eram jogadas fora. E o nosso pastor, passando por lá, ele viu uma criança morta jogada na calçada. E essa criança foi jogada dentro do caminhão para jogar no lixo. E ele falou com Deus, até quando isso vai acontecer aqui? E Deus falou com ele, até quando alguém puder vir e defender a minha causa nesse lugar. E ele foi e estabeleceu a Casa Menina dos Olhos de Deus, e ela lastrou pelo mundo, e muitas crianças foram restauradas. Hoje, no Nepal, já tem várias casas, onde tem as próprias meninas que eram abusadoras, hoje tornou escritoras de livros, defensoras de projetos, e assim por diante. Então, tem várias nações do mundo, como nós estamos no Quênia também, onde trabalha com órfãos e viúvas, trabalha com tribos no meio do deserto. Esse pastor Francisco Barbosa, que foi vítima agora de um assassinato em Nairobi há pouco mais de um mês, um amigo pessoal nosso, ele estava no deserto, no meio de uma tribo por nome de Turcanas, aquela tribo que coloca muitos colares no pescoço, e ele encontrou várias crianças debaixo de uma árvore. Várias crianças. E quando ele chegou ali, ele perguntou o que era aquilo. Elas disseram assim, aqui é a nossa escola. Eles estavam escrevendo na areia, que era a escola daquelas crianças, no mais alto índice de pobreza, onde uma família, uma mulher, porque lá na cultura deles, a mulher trabalha e o marido fica em casa. Inversão de autoridade, que nós estávamos falando sobre isso. Uma mulher andava em média de 40 a 70 quilômetros para pegar um balde de 20 litros de água. Então, nós alcançamos esse povo levando o quê? Comida, agasalho e água. E o mais importante, o amor de Deus. Porque nós entendemos que a pior coisa que tem é uma pessoa ser bem-sucedida onde Deus não está presente. Agora, onde Deus está, o amor chega. E onde o amor chega, a cura vem junto. Então, esse é o nosso trabalho missionário, levando o amor de Deus às nações. Estamos aqui também no norte de Minas Gerais, apoiamos uma base em Juazeiro do Norte, onde crianças são abandonadas pelos seus pais. E aqui, dentro da nossa casa, no norte de Minas Gerais, a 500 e poucos quilômetros daqui, você vê uma realidade que parece que é uma África brasileira. Então, nós trabalhamos com missões. Nossa, não dá nem para acreditar que tem tanto. Tanta pessoa ruim, maldosa, assim, para chegar nesse ponto, né? Você ouvia aqui falar uma criança aí que
prostituindo mais de 30 vezes no dia, troco 10 Sem ter o direito de se defender, né? Sem direito nenhum. E entregar uma criança a troco de um material de construção, de um cabrito, uma telha. E a gente falando isso, né? Tipo, às vezes longe isso está muito perto da gente. Existe né? um assim, livro... Existe um livro de uma psicóloga, me falha aqui o nome, mas chama Mentes Perigosas. Ela fala sobre o psicopata. E ela diz que o psicopata mora ao lado. O abusador mora ao lado. E às vezes o abusador mora na mesma casa. Então a malícia, ela está muito perto da gente. Uhum. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, o próprio Senhor dizendo que o homem é mau desde a sua meninice. Por isso que todo homem precisa ter um encontro com Deus. Se o homem não tiver um encontro com Deus e não for submisso a Deus, ele faz aquilo que nós não imaginamos que ele teria coragem de fazer. O mal consome ele, né? O mal consome. Porque ele também tem um poder. Ele tem uma autoridade. Deus, né, deu autoridade para ele tocar numa alma, né? Então, é algo assim que muitas pessoas às vezes vão ficar até assustadas, né? Pensando assim, não, meu Deus, mas o meu Deus, né? As pessoas que estão vendo, dependendo de Deus, vai deixar ele fazer isso comigo? Não. Papai, ele deu o livre-arbítrio, né? Então, se você não procurar ele e não tiver intimidade com ele, fé com ele, o outro lado vai tomar conta da sua alma. Uma hora ele vai te consumir. É aquele falando, o encontro é para você escutar o que ele está falando para você, né? Às vezes você não escuta. Você sabe, mas não escuta. Você às vezes não parou para escutar. Às vezes você acha, não, me deu o livre-arbítrio, não é para me fazer. Então, você me deu esse direito, né? Porque, na verdade, eu creio que vocês concordam que Deus fala conosco toda hora. Com certeza. O André casou agora, ainda não tem filho. O Alexandre, eu não sei se tem. Tem filho, Alexandre? Não, né? Não. Mas quando vocês tiverem os seus filhos, vocês vão entender que vocês vão orientá-los o dia todo para que eles não errem. E Deus, ele quer nos orientar o dia todo. Ele quer nos dar direção o dia todo. Muito. Para a gente não errar. Mas por que a gente não ouve Deus? Porque a gente não prioriza Deus. O maior problema da nossa vida não é o diabo e nem o pecado. Embora Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas o maior problema da nossa vida são as distrações. Porque a distração me leva a pecar. E você distrair é muito fácil. Muito fácil. Já viu quando você está fazendo uma coisa e já se vê pensando em outra? Então, distrair... Muitas vezes você já está fazendo, pensando, sabendo que aquilo já está errado, mas está continuando ali. Exatamente. Então, Deus, ele fala conosco. Inclusive, aqui no podcast, ele está falando conosco agora. Eu ia comentar isso agora mesmo. Aqui hoje, Deus está usando você como instrumento, e como nós também. aqui, de alguma forma, Claro. para trazer alguma mensagem para a gente e para o público que estão vendo aqui. Então, ele quer falar conosco o tempo todo, mas a gente não para ouvir Deus. E ontem eu ministrava na igreja sobre prioridade. Qual é a prioridade do Alexandre e do André? Existem prioridades de vocês que estão conectadas em Deus. Mas e aquelas que não estão? A prioridade nossa, a primeira, precisa ser com Deus. Porque se a nossa primeira prioridade for Deus, Jesus diz em Mateus 6,33, as demais coisas serão acrescentadas. E o que seria isso? Comida, alimento, finanças, qualidade de vida. Isso é paternidade. Então Deus, ele fala conosco em tudo e em todos os momentos. Com certeza absoluta. Nossa, muito, muito forte. Antes da gente dar segmento aqui, vamos falar dos nossos apoiadores aqui, tá? Sim. Vamos falar do nosso grande apoiador aqui, Ashby. Quem aí que já foi, né, em um casamento que tinha chopp Ashby? Me conta. Todos praticamente aí, hein? Eu, por exemplo, já fotografei em vários casamentos que tinha e uma coisa é certa, todo mundo ama. Os convidados ficam à vontade para se servir, evitando assim o desperdício. O chopp é de extrema qualidade e o atendimento do pessoal é sensacional. Entre em contato com eles pelo Instagram HopeExpress_Ashby, que tenho certeza que vão ajudar você a definir a quantidade exata do chopp que você precisa no seu evento. Fechou? Funcionamento da choperia e seu evento vai para outro patamar. Então, galera,
Se você tá com dúvida aí, o pessoal vai auxiliar vocês em todo o funcionamento ali da chopeira, vai já ensinar para vocês tudo ali, como é que liga, como que desliga, tudo, e vai auxiliar também em quantos litros de chopp você vai gastar para quantidade e tamanho do seu evento ali no número de convidados. E ainda tem, dica tem um top. negócio muito importante também, porque às vezes as pessoas têm um estímulo que chopp é caro. E aí quando você coloca na mesa, assim, ó, num dos papéis como que você vai descobrir que o chopp, que fora a qualidade, que é o chopp Ashby, você leva para o seu evento, você vai ver essa questão que, né, você comentou, desperdício, né, porque às vezes pega uma cerveja grande, vai servir, você sempre chega, a gente está muito evento, chega lá, sobra metade da cerveja, né? Então, se você for pensar esse cálculo, o chopp, ele quase não tem desperdício, porque a pessoa vai lá, enche o copo, bebe, vai voltar lá. E tem outra coisa muito especial nesse negócio, eu falo sempre para as noivas, ó, galera andando no evento, anima, porque se você, quando a pessoa sai para ir lá pegar um chopp, né, tal, assim, porque... Pensa, né, pastor Léo? Tudo que é cômodo, você vai ficando meio assim, mas você tá lá comendo negócio, aí você tá num negócio, aí o cara te traz uma comida que traz um suquinho ali, fala, não, tá bom aqui, né, eu vou ficar só aqui comendo, né? Eu falo, ó, mas se você quiser pegar um camarão, você tem que levantar isso. Fala, não, deixa eu ir lá, peraí. Aí movimenta a festa. Já tá aqui do lado, já vamos colocar aqui, já vamos colocar aqui pra gente degustar aqui, eu acho que já fazendo aí toda essa porção. Vamos deixar aqui, porque a hora que dá uma fominha. Aqui, ó, se tiver, fique à vontade, que é uma batata de excelente qualidade, que esse tempero aqui é só eles, viu? Isso aqui é segredo. Já tentei desvendar também, mas a Thaís não quis contar, não. Nós vamos comer. Joga essa cordinha pra trás aí, pra ver a cordinha. Aí, tá atrapalhando eu ali, ó. E aqui o sanduíche. Não, a tora de sanduíche. Não, e lembrando que... Não, o outro, eu peguei um menor ainda. Aí nós vai arrebentar ele no final aqui, pastor. Tá aí, mano, os 3 pra nós. Aí, ó. Então, assim... Hoje é pra comer e dormir sonhando com o dragão. Porque você come à noite, né? Tem isso, né? Se você comer e dormir, meu amigo, é só sonhando com bicho, trem voando, assim, ó. Trem voando. A barriga tá trabalhando, meu amigo, ela te deixa livre. Não. Eu agora estou comendo até às 7h30 da noite. Mudou minha vida. Claro, né? Agora, eventos assim acontecem, você come mais tarde, mas... Desde que a gente começou a organizar para comer mais cedo, nossa, o sono é outra coisa, gente. É outra coisa. Porque aí muita gente come e dorme, né? Muitas vezes eventos que a gente chega tarde, aí a gente come um macarrãozão ali depois que trabalhou muito tempo, tem aquele no final, tem sempre uma coisa. Aí a gente come uma massa, né? Tá com a massa, depois vai para casa e dorme. Nossa é pesado. Não, e lembrar que lá no Hope Express, lá na Ashby, o Hope Express oferece aí para você degustar junto com o seu chopp, sua cerveja, que são vários. Tem uma batata exclusiva, tem os petis, coxinha e tem um sanduíche lá excelente, muita música boa, né? E falando em música, a gente tem que falar do grande apoiador nosso, Marlon e Meiron, né? Dupla sucesso aqui na nossa região, né? A gente fala dupla, fala assim, a dupla sertaneja vai ficar tocando só esses modão, esse negócio. Não, meus amigos. Você pega lá repertório exclusivo. Primeiro, repertório exclusivo pro seu evento. Cara, gente, já fui em evento ali empresarial que era galera gaúcha. Os caras metem os gaúchão lá, os vaneirão que chama. Meirãozinho lá na sanfona, arregaçando, Marlon só no violãozinho, específico por evento. Vai fazer seu casamento? Faz um repertório todo exclusivo. Tem parte que dança, parte por axé, toca uns axé, pop rock, funk, até porque eles funk, claro então, que assim, é aquele funkzinho mais tranquilo ali então, assim, e tal. É tudo na medida certa para que seu evento seja o mais bacana possível e animado o tempo inteiro, tá? Então, se você tá pensando aí, já marcou seu evento, e eu falo de casamento, falo empresarial, mas final de ano chegando aí, gente, né? Migoculto, essas festas de final de ano de empresa, é só ligar para eles, ver lá se tiver a data, chama, pode ter certeza, a gente assina embaixo que você quer um evento animado, é com eles. Entra lá em contato com eles, Marlon e Meiron, conversa com os meninos lá, eles vão te explicar tudo, todos os detalhes, todas as dúvidas, e se tiver a data, meu amigo, fecha rápido, beleza? Isso aí, não perde tempo, hein? Você gosta de música, você gosta de tudo, assim, você fala, não escuto. Não, eu sou bem tranquilo. Qualquer coisa, assim, né? Às vezes, quer dar uma relaxada, bota uma musiquinha só pra... Eu sou tranquilo. Escutar um negocinho e tal. Assim. Música é bom, eu trabalho e ouvindo. Nossa, eu sou eclético. Tem gente que tudo um pouquinho. Eu gosto de música mas também. Eu também trabalhar ouvindo, eu edito as fotos, tudo ouvindo. Mas eu tenho momentos.
Vai de momento. Você vai na academia, você vai colocar uma música propícia para aquilo ali. Isso. Então eu também sou independente se tem uma letra ou não, você vai colocar que seja uma batida. Exatamente. Seja uma música que tem uma batida eletrônica. Porque tem muito estudo que fala sobre a vibração da música. Sabe o que você tá precisando? Você vai dormir, você coloca... Sabe o que você vai precisar hoje? Depois desse banquete aqui, você vai precisar colocar aqueles barulho de trovão, barulho de chuva. Isso aparece pra você na rede social. Fica aparecendo lá. Aí fica barulho de cachoeira pra você ficar de boa e dormir. Não, eu não dou conta, não. Eu quero entrar num assunto da nossa área de casamento, tudo, mas antes... Isso aqui já é uma cruzada. Você fala assim, não, eu não quero... Você vai pensar que você não gosta. Eu vou comer esse negócio aqui, que é de frango. Eu não sei se você quiser responder, não precisa responder, não. Tá? Que você começou com a gente falando que você abdicou de duas coisas. Quando você estava na igreja, você falou assim, vou fazer isso. Primeiro você vai me falar para todo mundo aqui que não sabe, eu falei que você abdicou quando você estava no seu vou abdicar disso aqui, enfim, e o motivo. Né, a questão do salário e outra coisa que você ia falar também. Salário e comprar coisas materiais. Isso. A questão da igreja, do salário. Hebreus capítulo 10, versículo 38 é um versículo-chave da minha vida. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. O que é a fé? Fé é a certeza. A única certeza que nós temos é que Deus sustenta aquilo que ele cria. E ele responsabiliza por tudo aquilo que ele envia. Então, até o ano de 2013, no dia 19 de julho de 2013, eu estava na minha casa, juntamente com a minha esposa e um amigo da igreja. Eu senti de fazer um propósito com Deus. A minha vida, desde que eu me converti, é uma vida de propósito. Existem anos que eu não como determinado tipo de alimento, nós trabalhamos muito com o jejum. Uhum. Então, nesse tempo, eu fiz um propósito com Deus que eu ficaria 1 ano sem comprar nada para mim. Nada em todos os sentidos, exceto medicamento se eu precisasse e alimento, né? Isso foi 19 de julho. Quando foi no início de agosto, eu estava num congresso de pastores em Caldas Novas e eu ouvi Deus falar comigo. Eu não sei se vocês já ouviram Deus falar com vocês, mas eu ouvi audivelmente Deus falando comigo. Ele dizia assim para mim, você confia em mim? Eu disse, confio. Aí ele me disse, então tira o seu salário. Naquele tempo, a minha filha caçula estava com 4 meses de vida, eu estava com os 3 filhos adolescentes, né? E eu ganhava pela igreja 3 salários mínimos. E naquele dia eu ofertei os meus filhos para a obra missionária, para que eles servissem a Deus. E eu me abdiquei do meu salário. Eu vim embora e a minha esposa disse assim, agora nós iremos viver de quê? Eu disse, até a semana passada era de 3 salários. A partir de agora nós iremos viver pela fé. Mas a responsabilidade é minha. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. E eu sou fruto das minhas escolhas. Então, eu vim de Caldas Novas, cheguei em Patos e já tirei o salário que eu ganhava. Pastor, quem te sustenta? O céu. Nós entendemos que no céu não tem crise, Deus está no controle, Ele continua fazendo milagres. Quando foi em outubro do mesmo ano, eu estava em Trindade, eu subi para dar um testemunho de como era viver sem salário. Porque hoje nós vivemos um tempo, quanto mais salário você tem, mais garantia você tem, né? E eu subi para dar um testemunho e Deus falou comigo, você confia em mim só por 1 ano? Eu disse, não, confio no Senhor eternamente. E fiz o meu segundo propósito de vida, que era de não comprar nada mais para mim enquanto eu viver. E não pegaria nada emprestado partindo de mim, embora tendo a opção de pegar se você me oferecer. Então hoje nós estamos com 10 anos que eu não tenho salários e que também eu não compro nada para mim. E Deus tem sustentado. Eu acredito que todo aquele que Deus chama, Ele responsabiliza. A minha vida, ela está totalmente diante de Deus. E se tem uma coisa que não me tira o sono, chama vida financeira. Pastor, você vive da igreja? Não, eu vivo da fé. Uma coisa é eu viver da igreja, outra coisa é eu viver da fé. Eu não sou um funcionário da igreja. Eu não sou o dono da igreja. Eu sou um filho de Deus que existe sobre a minha vida uma responsabilidade dos céus para sustentar aquilo que Ele me chamou para fazer.
e não tinham uma escolha melhor do que viver pela fé. O que é fé? É acreditar naquilo que Deus fala na sua palavra. Eu não poderia ter feito uma escolha melhor. Mas quando você hoje começa a compartilhar esse tipo de testemunho, você consegue dar um nó na cabeça de muita gente. Porque hoje todo mundo quer uma garantia. E o que é uma garantia hoje? Uma carteira assinada, um plano de saúde, um bom salário, um fundo de garantia, um 13º e assim por diante. E desde que Deus me chamou para viver por conta dele, Deus tem me dado uma qualidade de vida que eu não teria condições de ter se eu ganhasse muito dinheiro. Claro que eu não vivo uma vida de ostentação. Eu vivo numa vida de simplicidade. Mas é dentro da simplicidade que eu encontrei a pessoa de Cristo. Porque Jesus é simples. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 19: se eu quiser e obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Se eu quiser. Ninguém é obrigado. E se eu obedecer, submissão, obediência. E assim se completa 10 anos. Imagina uma pessoa com 4 filhos. E eu me lembro como que se fosse hoje. Eu estava 42 dias sem ter um centavo no bolso. E eu cheguei numa pamonharia em Trindade, nós estávamos com um casal de missionários lá. E nós fomos numa pamonharia. E quando nós chegamos lá, nós éramos 8 pessoas. E eu venho de uma cultura, se eu te convido para alguma coisa, eu responsabilizo, eu pago por você. Eu não venho de uma cultura que divide conta. Eu prefiro pagar, porque eu acredito que tudo aquilo que eu pago, eu estou lançando uma semente. E isso é bíblico. E nós fomos comer a pamonha. E eu não tinha dinheiro. E estava comigo um obreiro da nossa igreja, que eu estava muito inexperiente nessa vida de fé. E eu falei com ele, paga para mim e depois eu te pago. O Espírito Santo falou comigo audivelmente, pode comer à vontade que eu responsabilizo pela conta. E nós fomos comendo pamonha. E eu pensando como que será isso. De todo jeito que o povo pedia pamonha, aquela comanda só ficava na minha frente. Eu com medo, inexperiente. E quando todo mundo comeu, chegou o momento de pagar. E eu peguei aquela comanda, falei, mas alguém vai querer alguma coisa? Torcendo para que ninguém quisesse. Pensando assim, nossa, não, alguém quiser mais um aqui, eu já não tinha nada. Já não tinha nada. Quando eu levantei para pagar a conta, para ir ver quanto, um bispo que estava conosco da cidade, do estado do Mato Grosso, falou, pastor Lério, hoje eu vou pagar a conta. E pagou. Eu vim embora. Eu cheguei na minha casa com 42 dias sem dinheiro. A minha esposa disse assim para mim, Alessandra, só tem 2 fraldas. Eu disse, esposa, vamos viver o hoje. Entrei, tomei banho e orei a Deus, Senhor, Espírito Santo, eu preciso de dinheiro para comprar fralda para minha filha. E na mesma hora eu falei assim, não, me perdoa, eu não preciso de dinheiro, eu preciso daquilo que o Senhor achar que eu preciso. Tomei banho, fui para o culto, saindo para a igreja, ela disse assim para mim, ela fez xixi, só tem mais uma fralda. Tá bom. Fui, preguei na igreja, voltei 11h30 da noite. A minha filha usou a última fralda. No outro dia nós saímos para pedalar, eu há 43 dias sem dinheiro, não tinha nenhuma experiência de fé e fui pedalar com a minha esposa pensando, aonde eu vou arrumar dinheiro? E nós paramos numa padaria, porque depois que eu fiz o propósito, Deus foi levantando pessoas para nos abençoar e esse amigo meu falou assim, enquanto você viver assim, você pode comer o que você quiser na minha padaria. Então o único lugar que eu tinha que era lá. E eu parei lá para comer, eu e minha esposa. Tomamos um café, comemos. Indo para ir embora, uma menina que trabalha lá disse assim, pastora, espere um pouco. Eu não fui no chá de fralda da Alessandra, mas eu guardei esses R$20 para a senhora comprar fralda para ela. O chá de fralda dela tinha acontecido há 7 meses atrás. Eu comecei a chorar e dizia para minha esposa, esse é o nosso Deus, que cuida até das fraldas da nossa filha. Hoje, a minha filha estuda numa escola cristã particular. Eu tenho muitas pessoas que, movidas por um ato de fé, têm me proporcionado ambientes favoráveis, como academia. Hoje eu treino, né? Não estou treinando, porque eu estou priorizando corrida e pedal, mas há muitos anos numa academia, sendo abençoado pelo proprietário. E Deus tem me dado profissionais para me honrar e me abençoar, honrar os meus filhos, honrar a minha casa. É uma qualidade de vida que se eu fosse pagar, Alexandre, eu não tinha condições. Por quê? Os céus sustenta aquilo que ele chama. Eu aprendi que
Aquilo que o céu determina, a terra não elimina. Se o céu estiver sobre o arroz de festa, vocês vão explodir. Amém. Vocês não vão parar. Por quê? Se Deus está com vocês, vocês vão crescer e vão abençoar muitas pessoas. E assim eu vivo dentro desses propósitos. Estou pastoreando a igreja há 14 anos e entendendo que a qualquer momento Deus pode colocar outro no meu lugar e me enviar para uma missão diferente de pastorear a igreja. Mas até então, esse é meu chamado. Não, desculpa minha curiosidade. Meu Deus, né? Pode perguntar. E como que é? E sua roupa, sua cueca, você veste, como que é? O que acontece? Você ganha? É sua esposa que escolhe? E o almoço... você falou da comida, você falou, que comida é uma coisa, né? E que é uma escolha sua, que é tipo assim, mas onde vem um dinheiro pra comida? Onde vem um dinheiro, essa roupa? Que você compra calça... Como você vem pra cá? Tipo, assim, deixa eu te explicar. Sim, só por curiosidade. Desculpa se eu tô intrometendo na vida, não, mas eu acho que vai ser bom, porque assim, né? O cara... Não, pessoal, bacana, né? O público deve estar pensando assim, não é possível, aquela roupa ali eu comprou. Você pode perguntar tudo, deixa eu te explicar. Eu ainda tinha, antes de fazer esse voto, eu sempre gostei muito de comprar roupa, relógio, sapato, tênis e assim por diante. E eu me lembro que eu fui numa relojoaria aqui em Patos e comprei um relógio, na época, muito bonito, de pulseira amarela. E eu comprei ele parcelado em 3 vezes. E eu fui para nossa missão no norte de Minas. Filho de relojoalheiro, viu? Se brincar, você comprou lá, não tô sabendo. E quando eu cheguei lá, na missão, Deus falou comigo, dê o seu relógio para o pastor da igreja. E eu disse, mas eu nem paguei. E ele deu o seu relógio. E é um senhor já de idade. E quando foi à noite, eu entreguei o relógio para ele. Foi um momento muito forte. Ele disse assim comigo, Deus falou comigo à tarde, olha o seu relógio no braço dele. Deu o relógio. Passou, vim embora, testemunhei na igreja. Eu me lembro que o meu irmão, que hoje está na eternidade, faleceu de Covid em 2020. Ele falou assim, vai lá no meu escritório que eu quero te dar um relógio. Eu fui no escritório dele. Ele me deu um relógio de uma marca muito superior àquela que eu havia ofertado. E quando eu coloquei o braço para ele colocar o relógio, Deus falou comigo, não é esse que eu tenho para você. E nisso, um amigo meu que joga futebol, jogava profissional, e através da igreja eu conheci muitos profissionais na área de futebol. Assim, eu ganhei um relógio de um empresário em Brasília, eu estou guardando ele para vender e começar a construção da minha casa, morar em Belo Horizonte. Esse relógio está avaliado de 12 a 15 mil reais, e Deus foi para eu te dar ele. Ele me deu esse relógio. E no dia que ele me deu esse relógio, eu usei ele umas 2 vezes e já abençoei um outro jogador lá em Goiânia. E assim a minha vida começa a andar. Então, de onde vêm as minhas roupas? De onde vêm as minhas coisas? As minhas coisas vêm movidas por Deus através de pessoas. Exemplo, a roupa que eu estou hoje aqui foi presente. Você pediu, pastor? Jamais. Você pediu esse relógio, pastor? Não, é a 3ª vez que eu uso ele. Eu estava em São Paulo, eu fui acompanhar uma prova internacional de mountain bike e nós estávamos num processo de jejum, nós éramos 4 pessoas e nós fomos no supermercado Extra para comprar alimento que nós iríamos entregar ao jejum. E eu e uma filha espiritual que eu tinha na época. E nisso eu escuto uma voz assim, ei, profeta, quando eu olho para trás, era um morador em situação de rua. Esse rapaz... Ele tinha um cabelo loiro, cacheado, parecendo aqueles anjos de desenho animado, de novela. Os olhos azuis, descalço, todo sujo, mas ele não tinha mau cheiro. Ele virou para mim e disse assim, você quer que eu te chame pelo nome ou você quer que eu te chame de profeta? Eu disse, pode ser de profeta. Ele começou a falar a minha vida. E no que ele começou a falar a minha vida, ele virou e disse assim para mim, paga um sanduíche McDonald's para mim? Eu falei, não tem dinheiro. E eu não tinha dinheiro. Mas a filha que estava comigo falou assim, não tem no cartão. Eu falei, então pode pagar. E eu aprendi que melhor do que ter dinheiro é andar com quem tem. E quando ela tirou aquele cartão roxo, poderoso, aí ela falou assim, você paga um para mim, um para minha irmã? Eu falei, pago, fica à vontade. Ele foi falando da minha vida. Nós chegamos no McDonald's, enquanto ela comprava, ele foi falando. De repente ele virou e falou assim, Deus vai te dar um carro. Quando ele virou para mim e disse, Deus vai te dar um carro, eu já desmotivei muito a minha fé, porque eu não creio nesse materialismo, embora eu creio que Deus dá. Mas não é o tipo de coisa que eu caminho sobre isso.
E ele disse essa palavra para mim, parece que tudo que ele havia falado eu tinha jogado fora e desconsiderado, mas eu não falei nada com ele. E ele fez uma pergunta: você tem carro? Eu disse: tenho 2, um da minha esposa e um da igreja. Ele disse: você não tem nenhum, um é da sua esposa e outro é da igreja. Ele vai dar um para você. Entreguei os lanches, sumiu, nunca mais ouvi e nem vou ver. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Deus me abençoou com um Jeep Renegade branco, 2017. De onde vem? Do céu. Quem que ele usou? Um morador em situação de rua. Então, como que vem? Eu não vou pedir para ninguém. Eu vou falar com Deus. Se eu preciso de uma roupa, eu falo com Ele. Se eu preciso de uma cueca, eu falo com Ele. Mas eu garanto para vocês dois, Ele tem me suprido nos mínimos detalhes. E o mais interessante é que tudo aquilo que Ele vem trazer sobre a minha vida, Ele traz dentro daquilo que eu preciso. E dentro daquilo que eu preciso, Ele sempre me abençoa com o melhor. Hoje, se tem uma coisa que eu entendo, é que toda provisão que eu preciso, Deus tem me suprido. Não preocupo absolutamente nada, a não ser ter um relacionamento muito profundo com Deus. Um relacionamento onde eu tenho certeza. Uma menina essa semana me fez uma pergunta: pastor, como que o senhor ora quando o senhor precisa de comprar alguma coisa? Eu disse: eu não oro para comprar, eu vou e compro e acredito que meu pai vai pagar. E assim tem sido feito. Entendeu? Então é a certeza na palavra. Hoje eu sou suprido por roupa, sapato, veículo e assim por diante. Dentro daquilo que eu tenho sido um abençoador de pessoas. Eu tenho abençoado vidas. Eu tenho abençoado pessoas porque eu creio que a terra tem um limite, mas o céu não tem. E a melhor coisa na vida de um homem é quando ele depende de Deus. E eu sou um eterno dependente de Deus. Sabe aquela pessoa que às vezes tem um vício na droga e depende daquilo? Eu dependo de Deus. Ansiosamente. A minha vida é dependência de Deus. Hoje, eu tenho uma ótima bicicleta que Ele me deu. Se fosse para me comprar, eu não daria conta. Hoje, eu tenho um ótimo carro que Ele me deu. Se fosse para eu comprar, eu não daria conta. Porém, existe dentro de mim um temor muito grande, qual o meu coração precisa estar guardado, para que a vaidade e a soberba não se apoderem de mim. Segundo, eu preciso administrar com excelência aquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Exemplo, nós compramos um imóvel da igreja. Em 2020, eu recebi uma palavra do meu pastor. Foi-nos feita uma proposta de compra. Nós compramos a igreja em 2020. Nós pagamos um certo valor de entrada e tínhamos um compromisso para pagar com 1 ano e meio um alto valor. Isso em fevereiro de 2020. 16 de março de 2020, o prefeito municipal lança um decreto, todas as igrejas fechadas, evangélicas e católicas. Vocês sabem disso, foi um período difícil para o mundo todo. E nós fechamos a igreja. Com 5 meses a igreja fechada, uniu a igreja evangélica e algumas igrejas católicas, foram ao prefeito para liberar a igreja para voltar os cultos e missas. E o prefeito lançou várias restrições, se não me engano, 33 protocolos. Eu reuni nossa igreja e disse: eu não volto agora. Ainda existem pessoas morrendo. E eu não volto. Embora eu tinha 1 ano e meio para pagar um alto valor e a igreja estava fechada há 7 meses. Sabe o que aconteceu? Inexplicavelmente, com 9 meses, 7 deles a igreja fechada, nós pagamos o compromisso, sem pedir dinheiro para ninguém, sem fazer uma campanha, uma rifa, uma cantina ou vender algo na internet. Eu pergunto para vocês dois, que eu sei que vocês são abençoados, de onde veio esse dinheiro? De Deus, hein? Do céu. Do céu. Porque no nosso abrigo, eu deixei de receber mais de 3 milhões de reais de prefeitura, verba de subvenção e recurso de município. Porque eu entendo que Deus responsabiliza por tudo aquilo que Ele direciona. A sua vida, Alexandre, é uma responsabilidade de Deus. A sua vida, a minha vida. Agora, as minhas escolhas, a responsabilidade é minha. Mas se nós entendermos a paternidade de Deus, nós iremos mover no sobrenatural de uma maneira tão especial que nós vivenciaremos a glória de Deus sobre nós. Então, depender de Deus hoje é a melhor coisa que tem.
Se eu for contar tudo que Deus fez, eu acredito que vocês não vão acreditar, porque são coisas extraordinárias. Eu lembro que veio uma mulher de um estado do Amazonas, Manaus, e ela começou a ouvir testemunho há uns 8 anos atrás na igreja. E ela falou assim: pastor, não acredito que a sua vida é verdade. Eu disse: você tem todo o direito de não acreditar, mas faça uma coisa, vá na minha casa, converse com a minha esposa, que a mulher se entende melhor com mulher. E ela foi, para tirar a dúvida se realmente Deus fazia isso. Quando ela chegou, junto com outra irmã, e entrou para dentro, o nosso interfone toca. É do mercado. Aí a minha esposa disse: quem enviou? E disse assim: só pediu para entregar. A mulher que estava duvidando, estava na minha casa, viu chegar compras do mercado. Aí minha esposa disse para ela: aqui em casa acontece assim. Deus não vai dar o que eu quero, Ele vai dar o que eu preciso. Passa uns 15 dias, ela volta na minha casa para tirar mais dúvida. Quando ela entra para dentro da minha casa, toca o interfone. Era do açougue. Quem mandou? Só pediu para entregar. É do açougue. Aí eu falei assim: continua vindo aqui em casa, que enquanto você estiver duvidando, Deus continuará nos suprindo. Então vem do céu. Vem do céu. Agora eu tenho comigo uma frase, um pensamento. Não espere da terra aquilo que vem do céu. Não espere do homem aquilo que vem de Deus. A Bíblia diz em Salmo 118, versículo 8, que é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. E no versículo 9, diz que é melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Uau! E a gente, nossa, isso aí tudo, né, que você falou assim pra gente, eu tô até assim, né, como que eu posso falar? Eu sempre falo degustando, né, mas degustando tudo que ele tá falando aqui, assim. E eu tô vendo aqui, passa num filme na cabeça, porque muitas vezes, não deixa esquecer da submissão, não. Porque ele falou aqui, ele falou aqui, eu quero falar, mas antes disso, eu quero falar algo assim que eu vi, né? Muitas vezes ali vocês de pedreiro, servente na igreja, passava ali na rua, você trabalhando ali com a enxada, com a mão na massa, e vocês construíram aquela igreja. Construímos. Vocês mesmos, você estava lá todo dia lá, embaixo do sol mesmo, não foi... o pastor estava lá só administrando, não, estava vendo ele lá, tava vendo ele lá com a mão na massa. Então, assim, né, e foi quando a igreja é nova, né? Ali a construção, nós compramos em 2020, começamos a reforma em 2021, e a nossa reforma ela durou 1 ano e 6 meses. Foi no final da pandemia que começou a construção, né? Foi, no ano de 2021. Na verdade, nós iríamos trocar somente o teto. Porque tinha uma goteira. Por causa de uma goteira, nós gastamos muito dinheiro. Aí nós trocamos o teto, aumentamos a igreja, compramos tudo. Né? E tudo que nós colocamos na igreja, nós colocamos do melhor. Eu lembro que os incrédulos e os que passava e entrava, pastor, tá tudo muito caro, né? Eu falei, não sei. Não sei, não estou fazendo conta. O meu recurso não tem fim. Então sempre vai ter aquela pessoa que vai fazer conta. E se tem uma coisa que eu não uso é calculadora. Entendeu? Não uso calculadora, porque o mesmo Deus que mandou para mim a provisão para reformar a igreja é o mesmo Deus que tem mandado para minha casa a provisão e é o mesmo Deus que tem curado na igreja. Se você chegar lá na nossa igreja hoje, você vai encontrar no púlpito da igreja, que é onde nós colocamos a Bíblia para ministrar a palavra, tem vários vasilhames com cálculos renais que foram expelidos através da oração. Você vai encontrar palmilha de colocar no tênis, palmilha de gel que a perna da pessoa foi acrescentada 3 centímetros para ficar do tamanho da outra. Ali na igreja nós já tivemos pessoas que foram curadas de HIV com exame antes e depois da oração da fé. Você vai ver pessoas ali que tirou os seus aparelhos de surdez porque foram curados de surdez. Há 1 mês atrás, aproximadamente 15 pessoas foram curadas fisicamente num culto de domingo e Deus manifestando a glória. Quem faz isso? Deus. Então, eu não estou falando só de uma provisão financeira, material. Eu estou falando de uma provisão onde Deus tem curado pessoas sobrenaturalmente. Pessoas com deficiência, pessoas com depressão, com opressão, com angústia. Então, o céu tem todos os recursos que nós precisamos. E Deus, Alexandre e André, tem todas as respostas que nós precisamos. Em Deus nós encontramos todas as respostas.
Aquilo que a psicologia, a psiquiatria, a ciência, os filósofos não conseguem explicar, a Bíblia nos explica. Deus tem todas as respostas que nós precisamos. E é dentro desta realidade que eu tenho vivido e levado as pessoas a entender o que Deus tem feito. E quando você entra nessa atmosfera espiritual, você vai ver quão grande é a bondade e o poder de Deus. A Bíblia diz que em Deus nós fazemos proezas. Quantas mulheres estéreis que chegou na igreja não podia ter filhos e que os filhos estão correndo no corredor da igreja? A minha é uma. A minha esposa não podia ter filhos. A minha filha de 10 anos, no dia que ela nasceu, um médico muito conceituado de Patos de Minas, do Hospital Vera Cruz, falou: pai, vem cá. Tá vendo isso aqui? Eu tô, mas eu não sabia o que era. Minha esposa toda aberta, né? Foi cesárea. Tá vendo isso aqui? Tô. Isso aqui é endometriose no ovário, nas trompas e no útero. Ele virou para mim, um médico já bem de idade. Sabe o que é isso? Deus te deu a sua filha. Na nossa igreja teve pessoas sendo mãe com 45 anos, 48 anos. Onde já se viu isso? Crianças nascendo perfeitas, de mães estéreis, de pais que tinham 0,003%. Mas na nossa igreja não é Deus que faz. Por quê? Porque ele tem compromisso com a palavra dele. Ele é fiel. Então, Deus tem um compromisso com o André. Deus tem um compromisso com o Alexandre. Deus tem um compromisso comigo. Por quê? Porque nós somos frutos de Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos trouxe aqui. Há um propósito eterno na nossa vida. Então é dentro disso que eu tenho me movido. Nossa, muito bom ouvir isso, assim, é bacana, né? Eu acho que muita gente está vendo o podcast aqui, né? Tipo assim, às vezes precisa de ouvir algumas coisas, né? E é sempre bom, né? Essas conversas, assim, né? E eu acho que o podcast vem para isso mesmo, né? Assim, a gente sempre tenta, de uma maneira mais simples, mais fácil, escutar as pessoas, escutar as coisas, assim, né? Que às vezes você nunca sabe, você não sabe. Deus vai saber o que você precisa. Exatamente. Né? Então a pessoa está vendo o podcast, ela nem sabe o que ela está vendo, assim, né? Porque ela porque gosta. Mas às vezes é o que você falou aqui, alguma palavra, alguma coisa, e alguma inspiração que ela vai ter, e ela não sabia que ela precisava daquilo. Ela escuta e fala assim, e todo mundo, verdade. todo dia necessita da graça de Deus, de alguma forma. Muitos não vão falar, mas É. Todo ser humano tem a necessidade da graça de Deus. Da hora que ele acorda até dormindo ele tem essa necessidade. Mas como a gente também, né, faz isso aqui, gosta de uma polêmicazinha, né, gosta de causar, né, a gente tá com uma coisa desde o início, né, pra perguntar, porque... mas assim, mas não, enfim, foi eu pararia aqui e falasse, não, isso aqui foi um ótimo podcast, do jeito que eu queria mesmo, sabe, conhecendo um pouco da igreja, conhecendo um pouco da religião, conhecendo um pouco da história também, dessa coisa de abdicar, né, isso é muito bacana. Porque a gente não vê isso muito, né? Então, assim, é bom quando a gente tem alguém contando como que é, né? Porque às vezes você só vê de longe e fala, enfim. Mas a gente que trabalha em casamento, né, André? Assim, eu, particularmente, assim, faço pouco casamento evangélico, né? Mas, assim, a gente sempre ouve a coisa da submissão, né, que fala, né? E tem muita gente que fala assim, nossa, que eu faço submissão, eu já fico assim, né? A mulher tem que obedecer tem que andar, tem tudo que ele mandar tem que fazer, né? Mas eu já ouvi vários pastores falando de formas diferentes. Umas eu entendi, outras eu fiquei meio confuso. O último que eu fiz, eu escutei, achei muito interessante a forma que ele abordou isso aí, eu achei interessante, assim, clareou muita coisa na minha cabeça. E aproveitar o pastor que está aqui, né, para você falar a sua visão dessa uma palavra, submissão. Da palavra submissão que está na Bíblia, né, tudo assim, né, tem isso para você falar, assim, a galera fala, vocês não sabem, vai ficar achando que é vocês estão interpretando isso aí de outra forma, não é isso que a Bíblia quer dizer. Igual você falou, todo mundo você pode escutar e não precisa concordar com você, claro, mas você vai contar. Né? E aí, até na sua explicação vai falar uma coisa sobre se concorda ou não, né? Na verdade, a submissão é uma coisa muito simples. Quem complica é a maneira de interpretar, né? Porque quando fala que a mulher está submissa ao homem, se não for gerado com entendimento, vai dar um entendimento de escravidão. E não é isso que a Bíblia está dizendo. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, a Bíblia diz que toda alma está sujeita à autoridade. Então, isso é uma cadeia de autoridade.
Por exemplo, falando sobre missão de marido e mulher. A minha esposa está submissa a mim, significa que ela está debaixo da mesma missão que a minha. Isso é uma concordância. Embora exista uma diferença entre autoridade e submissão e autoritarismo. Tem pessoas que pegam a palavra submissão e acham que tem uma escrava dentro de casa. Não, a minha esposa não é uma escrava minha. Ela é uma carne só comigo. Então, sobre mim está uma responsabilidade de conduzi-la dentro dos caminhos corretos. Ela tem duas opções, ser submissa ou não ser submissa. E nós somos frutos das nossas escolhas. Embora estando debaixo da mesma missão, não é um peso, é um prazer. Se eu sou submisso a uma autoridade superior, conforme eu dei o exemplo aqui para vocês, eu estou submisso a vocês dois. Vocês é a autoridade aqui do arroz de festa. Então, eu estou debaixo da missão de vocês. Eu estou aqui dando entrevista, cooperando com vocês, vocês têm autoridade para me perguntar, vocês têm autoridade para conduzir, e se eu for conduzido corretamente, eu serei bem-sucedido. Então, como o homem, André, é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem. Então, o homem ele não é uma autoridade isolada. Ele é uma autoridade debaixo de outra autoridade. Assim como Cristo conduz o homem precisa conduzir a mulher com sabedoria. Então, submissão é muito simples, desde que haja concordância. Qual é o problema? É que muitos querem fazer de suas esposas suas escravas, obrigando-as a fazer aquilo que não deve. Entendo também que uma pessoa está submissa desde que eu ando dentro de princípios. Eu não sou submisso quando eu não tenho princípio. Quem quebra um princípio é quebrado pelo próprio princípio. Então, a minha esposa está submissa a mim. Por quê? Eu sou a voz que conduz a vida dela. E dentro disso, o nosso casamento é bem sucedido. Então, a Bíblia diz que toda alma está sujeita à autoridade. E nós três, e quem está nos vendo também está sujeito à autoridade. Seja ela militar, seja ela civil, seja uma professora, seja um ministro, seja o presidente, um prefeito, um governador, e assim por diante. Quando você quebra um princípio, você paga por ele. Então, uma pessoa submissa, ela nada mais é, nada menos é do que abençoada quando ela entende a submissão. Não é escravidão. Ficou claro? Muito. Pra gente voltar mais, porque a gente já tinha recebido essa informação, mas foi muito bem explicado. Porque muita gente acha assim, não, você casou, agora você tem que obedecer seu homem, você mandar você varrer o chão, você tem que varrer o chão. Não é por esse lado. E aí, quando a gente... Agora eu vou falar uma coisa que né, no final da explicação, que aí agora eu vou falar isso aí. Por isso que, quando você vê a gente que está de fora, ou às vezes que não entende... quando a gente vê, a gente fica falando, nossa, mas quem tá lá já entendeu isso, né? Então, seus noivos, por exemplo, né? Tipo assim, nossa, que ela vai fazer a cara que não... Mas ela já entendeu, ele já provavelmente já explicou para ela o que seria, né? Nós que estamos de fora, às vezes não... Porque eu falo assim, acostumado a fazer casamentos católicos, não tem essa parte, é da Bíblia, é uma coisa que tá lá, tem todas... Mas você não ouve isso lá. Então, a gente pode... Não é que você não ouve. Então, assim, tem várias palavras dentro da Bíblia que a gente não ouve. Não ouve. Se você não estuda a palavra, você não ouve. Só ouve assim, ó. Eu vou à missa, eu escuto um negócio. Se eu for num culto, eu vou escutar mais outros pedaços, né? O casamento, você vai escutar outros pedaços, né? Se você não estuda, você fica só o que eu escutei ali, que é o que eu sei. Na verdade, um grande erro que a gente vê é que muitas pessoas querem fazer dos seus pontos de vista. Por exemplo, meu ponto de vista, um líder, por exemplo, meu ponto de vista é esse. Não, a Bíblia não é um ponto de vista, ela é uma revelação, né? Agora, vamos lá. A mulher, Pedro diz, o apóstolo Pedro, que a mulher tem que estar sujeita ao marido, submissa ao marido, né? E o que é o papel do homem? Amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Qual que é mais difícil? Uma mulher está debaixo da mesma missão ou o marido amar a igreja, amar a esposa como Cristo amou? Como que Jesus amou? Jesus não olhou defeito, Jesus não olhou os problemas, Jesus não olhou as ignorâncias nossas, e ele amou. Hoje você não vê marido sustentando esse amor.
Eu achei Então, complicadíssimo. não é só a mulher que tem que ser submissa ao marido. O marido tem que amar a mulher, como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela, diz o apóstolo Pedro. Então, o marido, além de amar a esposa com todos os defeitos que ela possa ter, ele tem que se entregar. Então, não é só submeter ao marido. Ele tem que fazer o papel dele. E quando o marido não faz o papel dele? A esposa não tem obrigação de submeter. Então, não é que ele é o autoritário sobre ela, a não ser que ele não viva a palavra, né? Então, isso aí, nós temos que entender que é muito comum vocês verem e fotografem e trabalhem em casamento, né? Nós já fizemos até alguns lugares juntos. É muito comum você ouvir assim, porque meu amor acabou. Não, a Bíblia diz que o amor não acaba. Eu tenho que amar a Estela, a minha esposa, com defeitos ou sem defeitos, se eu quiser manter a minha fidelidade com Deus. Então é comum também o marido que é grosso, ignorante, sem educação, virar e falar assim, você tem que ser submissa a mim. Que mulher que vai ser? Vai ser uma escrava. Então, na submissão, não tem dor, não tem jugo, não tem peso. Na verdade, Jesus veio tirar o jugo de nós. Aí é onde entra o amor. O seu com a sua esposa, o seu com a sua, eu com a minha. Por exemplo, eu chego lá na escola para pegar a minha filha. O porteiro está lá. Eu sou um pastor, ele é um porteiro, e ele vai falar comigo. Não pode entrar agora porque é daqui 10 minutos. Quem é a autoridade lá? Ele ou eu? Ele. Ele. Eu estou submisso a quem? Ao porteiro da escola. Se eu me submeter a ele, quem está sendo abençoado? Eu, porque eu não quebrei um princípio. E se eu entro? Eu quebro um princípio. Né? Do mesmo jeito, se eu pegar um coletivo, eu não vou passar a roleta se eu não pagar. Por quê? O cobrador não vai me permitir. Quem que é a autoridade? Eu ou ele? Ele. Então não é só o marido com a esposa, é uma cadeia de autoridade. Mas se eu estou submisso às autoridades, por exemplo, se falando de igreja, Hebreus fala que toda alma deve estar sujeita, né, ao seu pastor. Por quê? Porque nós é que velamos por elas. Então, não é só frequentar uma igreja. A partir do momento que o Alexandre se torna membro da igreja que eu pastoreio, perante Deus, eu vou prestar conta da vida do Alexandre. Prestar conta de quê? Daquilo que eu te ensinei. E se eu ensinar você errado, quem paga? Você ou eu? Você. Eu. O responsável. Eu sou responsável por aquilo que eu libero. Então, como que um marido que não libera uma palavra de sabedoria quer cobrar a submissão da esposa? Tem autoridade nenhuma. Né? Nenhuma. Nem direito nenhum. Com que autoridade você faz isso? E Jesus, ele diz que nós não temos autoridade se do céu ela não vier. Eu só tenho autoridade porque ela vem do céu. E eu não posso pegar a autoridade que Deus me deu e fazer dela uma ferramenta para ferir pessoas. O que toda mulher espera de um homem? Ser amada, ser protegida e se sentir segura. Eu atendo todos os dias pessoas de todas as classes. Eu nunca vi uma mulher pensando diferente disso. Então, um homem que não dá segurança, um homem que não ama, um homem que não protege, como que ele quer cobrar a submissão da esposa? Não tem como. Nós não estamos vivendo no tempo da escravatura, não. Agora, um homem de Deus, estou falando de um homem de Deus, não estou falando de um macho, de um homem de Deus, de caráter, que relaciona com Deus, que tem um bom testemunho, que sabe conduzir a sua casa. Ele tem que pedir à esposa alguma coisa? Não. Ele tem que forçar a esposa alguma coisa? O que vocês me pediram aqui? Nada. Eu já me cheguei me colocando debaixo de vocês. Estou aqui para servir. Né? No entanto, que não teve um roteiro. Não teve. Eu Não tem, vim, né? Eu vim confiando no caráter de vocês, eu vim debaixo do conhecimento de vocês, da autoridade de vocês, e vocês estão fazendo aqui comigo o que vocês querem. Por quê? Eu confio em vocês. Se eu confio, eu submeto tranquilamente. Foi muito boa a explicação. Assim, a mas comparação foi muito boa. Agora, eu estou submisso a quem? Primeiramente a Deus e depois às autoridades, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus.
Isso é submissão. Não é um peso para mim ser submisso à polícia. Eu não vou furar um sinal. Uhum. Eu não vou ser um péssimo motorista no trânsito. Vai chegar a multa na minha casa? Não. Eu estou de acordo com a lei. Então, uma mulher que submete ao marido, se ele está corretamente com a palavra, a casa deles vai ser uma bênção. Os filhos, a família. Isso é submissão. É estar debaixo da mesma missão. Por isso que Jesus fala que é onde duas pessoas concordar com o mesmo propósito na terra, assim é feito no céu. Se você concorda com a sua esposa, com um propósito, Deus abençoa. Se você concorda com a sua esposa, 20 dias de casado, tem 2 reais, Deus abençoa. Se eu estou em concordância com a minha esposa, Deus abençoa. Por quê? Deus abençoa aquilo que é a princípio estabelecido por ele. Isso é submissão. Submissão é totalmente diferente de escravidão, casei agora, eu mando nela. Não. Isso é autoritarismo. Autoritarismo é pecado. Ela é minha agora, ele é meu, ele não, é meu. Nós estamos no Brasil. É de Deus depois do pai. Não é isso não. Vamos falar aqui agora dos nossos apoiadores aí, mais um apoiador. Vamos falar do que é isso? Não, eu olhei pra batata aqui, fiquei com vontade de comer. Tá certo. Vamos falar do mais novo espaço aqui de Patos de Minas, Amorim Garden. Para você que procura um lugar incrível para fazer sua cerimônia de casamento ao ar livre, cercado de muita natureza, Amorim Garden é o lugar, galera. Com uma bela estrutura, o espaço atende seu evento com tudo que há de melhor em nossa região, localizado quase no centro da cidade de Patos de Minas. O Amorim Garden é o lugar que você sempre sonhou. Para saber mais, entra no Instagram e marque uma visita. @Amorim Garden. Galera, meu povo, vou falar para vocês. Pensa num lugar que tem uma estrutura bonita, que tem um jardim bonito. Não, que tem sala para noivos, cara. É incrível lá, né? A estrutura é impecável. Não é só para casamentos, mas também para ensaios. Né? E também casamentos ao ar livre. Então já manda uma mensagem lá no @ lá do Amorim Garden, lá no Instagram, e ele vai ter o maior prazer de atender vocês. Já reserva seu lugar aí pro seu ensaio também. Beleza. E a gente falando, né, de aparência, beleza, né, de local. Apresentação, né? Isso, justamente. E a gente vai falar do grande amigo nosso da Diamond Coquetelaria, né? Falando aqui de aparência, Diamond Coquetelaria não para, né? Então, esse mês já, eles acabaram de lançar umas peças do bar, né? Toda em preto, né? Agora, então é uma coisa muito... tudo em preto. Assim, sempre, então, você vai ter o seu bar, que a gente já falou, é uma atração dentro do evento. E cada um é diferente. Não, eu quero peças douradas. Não, eu quero peças pratas. E agora, com essa preta, né? Tipo assim, né? Um black ali, né? Às vezes você curte. Então, muito bacana, né? Então, assim... Sempre, o Vinícius sempre está buscando novidades, sempre buscando referência, trazendo coisas de fora aí para você ter uma experiência única com o bar, né? Então a gente fala assim, não, cara, se você tem um bar no evento, ele vai ser único, vai ser seu, né? E você fala assim, isso aqui é a minha festa, combina as coisas, né? Então assim, não deixa a desejar em nada, extremamente alinhada entre produção, entrega, né, a equipe toda. Então, se você quer o melhor para o seu evento, Diamond Coquetelaria. Quer saber mais, novidades, coisas novas que ele sempre está trazendo? @Diamond Coquetelaria Oficial, tá bom? Então, se liga aí. E é isso aí, literalmente uma equipe que entrega mais do que 100% do que promete. Isso mesmo, manda bem demais, parabéns e referência aí para quem quer fazer as coisas, o cara que está sempre buscando coisas novas, né? Show! Vou fazer um bate-bola aqui com o Pastor Lério pra gente. Bem bacana. Bora. Pode começar aí, Alexandre, fazendo aí. Então você faz um, eu faço um aí. Vamos lá. Bate-bola bem tranquilo aqui, sabe? O que vem na cabeça, a gente fala assim, nossa, é só uma palavra. Não, pode explicar, porque a gente gosta, porque às vezes as pessoas sempre têm uma coisa boa de falar, né? Religião, pro pastor Lério. A palavra religião significa religar. A religião te leva à escravidão. O evangelho te leva à paternidade. Quando você serve a religião, você serve deuses. Quando você vive o evangelho, você serve ao Senhor.
Uau. Aí, ó. Uau. Falei que não podia só numa Nossa palavra, porque senhora, isso aí, você tá, que isso? tá doido. Vamos lá. Um lugar preferido. O centro da vontade de Deus. Uau. Que isso, hein? Saúde. Uma das maiores dádivas de Deus para nós. Não, é sim, ó. Um lugar inesquecível. A presença de Deus. Cristo. Uau. E futuro. O ontem eu não volto, o amanhã eu não posso chegar, eu tenho que viver o hoje. Embora acreditando que nós viveremos a eternidade com Cristo, que está voltando para buscar a sua igreja, aqueles que o aceitou como Senhor e Salvador de sua vida. Então, o nosso futuro é a eternidade. Nossa, essa daí foi demais, hein? Uma viagem. Uma viagem? É. Eu posso responder de duas maneiras. Uma é aquela que Deus me leva a lugares que eu nunca estaria nele. Uma viagem em Cristo, de experiência sobrenatural. E outra poderia ser uma viagem a um lugar. E, na verdade, entre viajar a um lugar e ir a lugares espirituais com Cristo, eu prefiro a primeira. Porque eu não sou muito de uma viagem. Por exemplo, eu estou indo agora na África, mas não move comigo. Então, eu prefiro essa primeira viagem. Entendi. De viver na dimensão. Uau, que isso. Não, sensacional. Muito bom. Pastor, que foi demais aqui. Eu vou te falar assim, foi uma bomba de conhecimentos, uma aula aqui pra gente hoje. Eu acho que tenho certeza absoluta, pro público todo aí. O pessoal deve estar até agora assim, de queixo caído mesmo, com tanta coisa boa que eles vão poder absorver desse episódio aqui do podcast. E a gente já está chegando no final. Já quero agradecer aqui mais uma vez aos nossos apoiadores. Agradecer a Diamond Coquetelaria, ao Espaço Amorim Garden. Agradecer a dupla, né? Os nossos grandes amigos aí, a dupla sertaneja Marlon e Meyron. Quer música boa, é Marlon e Meyron. E agradecer também ao Ashby, sempre aí nos apoiando aí em todos os episódios aqui do nosso podcast. Agradecer também ao Ed Brindes, presenteando você aí com essa caneca aí personalizada. Linda caneca. Levar ela aí e tomar seu café, tomar sua aguinha ali, ó. E toma um café, então, sem açúcar. Não, sem açúcar, isso é verdade, sem açúcar, sem açúcar. O pastor vai usar ela lá em cima, lá no mesinho. púlpito, Púlpito, eu ia falar. Agradecer também ao Ed, a som e luz aqui, a parte toda de iluminação, estrutura toda aqui. Faelo Filmes, com esse estúdio aqui maravilhoso aqui pra gente. Nossa produtora Sara Moreira, cerimonial, que tá sempre aqui com a gente, organizando tudo e alinhando tudo pra gente. E é isso. Dizer pra vocês que não deixa de escrever, não deixa de compartilhar. É porque agora tá nós dois, né? Eu tô aqui, ó, né? Tá nós dois aqui. Escreve no canal, compartilha, ativa as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo, meu povo, porque tá muito massa. Deixem nos comentários, a gente tá dando uma atenção aí muito massa pra todo mundo, tanto direct, caixa de pergunta, comentários aí no chat ao vivo, e comentários no vídeo também, que o pessoal às vezes não pode assistir agora, assiste depois, já deixa lá. Quem é o próximo convidado que você quer ver aqui, já deixa tudo. A galera aí fica ligado, tá rolando sorteio aí, já tem vários sorteios rolando aí durante a semana, através do nosso Instagram, né? Ó, vocês que sempre falam das canequinhas e tal, tem canequinha lá no sorteio também, sempre coisas novas, sempre coisas bacanas aí dos nossos apoiadores, sempre mandam uma coisa diferente pra gente sortear pra vocês, beleza? Muito obrigado, tá? A todos que estiveram aqui conosco neste episódio. Ao pastor Lélio, muito obrigado mesmo. Muito obrigado por você ter aceitado, tirado o seu tempo corrido aqui e contar um pouquinho da história de você, da história da igreja, da sua missão e falar um pouquinho mais de tudo, né? Do evangelho, de tudo. Você falou muita coisa e tirou dúvidas, né? Da nossa... Nossa, curiosos, curiosos, especula. Que não sabe algumas coisas, né? Mas foi leigos. Muito bom, a gente aprendeu muito com isso aí e espero em várias oportunidades a gente conversar mais. Eu que agradeço, espero ter sido claro. Deixo claro também que o meu respeito por todas as outras religiões, porque eu acho que todo mundo tem o seu direito de escolha. Quero parabenizar vocês dois, estou muito feliz aqui, me senti em casa com vocês e quero que Deus vos abençoe poderosamente. Amém. Vocês são dois jovens
ousados, né? Eu tenho dito que um homem que não é ousado, ele é um homem comum, e um homem comum não faz nada. Né? O homem ousado agrada a Deus. Que Deus abençoe o seu casamento, Deus Amém. abençoe o seu casamento, Deus abençoe o programa de vocês. Espero um dia recebê-los na igreja, né? Para Claro, um culto, cultuar a Deus junto conosco, nos dá essa honra de tê-los ali conosco. Estou à disposição, tá? E muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês aqui. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos. Agradeço muito, fico muito feliz mesmo por todo o carinho, que Deus continue abençoando grandemente a sua missão, Amém. sempre, né, abençoando tantas pessoas, trazendo tantas pessoas, mudando a vida das pessoas. Então, assim, isso me deixa, assim, muito admirado com o seu trabalho. Acho que nem é um trabalho, né, que é a sua missão. É um como chamado, pastor, né? o seu chamado. Amém. Então, muito obrigado por tudo. Pessoal, muito obrigado a vocês aí. Se tá aqui, está ali. Antes de nada, eu já vou falar para vocês que eu já vou arrebentar o meu aqui. Você não vai arrebentar. E aqui, ó. A Ashley mandou um presente pro senhor aí. Tem uma canequinha topzera aí. Que eu tô morrendo de fome, pastor. Você tá doido. Você acha que não? Gente, então tchau. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Olha, Anderson, ó. Fala comigo, ó.